te adorar, pra te adorar, só pra ti. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra ti. Deus. Boa noite, queridos. Paz do Senhor para quem chegou depois. Amém. Eu quero saber se tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez. Pastor Paulo já fez isso? Já? Não? Amém. Sejam muito bem-vindos. Tem um casal ali. Vocês que estão aí perto, John, Samara, dá um abraço neles. Sejam acolhidos. Sintam-se em casa. Tenham liberdade. Tem mais alguém para cá? Amém. Glória a Deus. Sejam muito bem-vindos, viu? Sintam-se em casa. Para vocês que não me conhecem, que nos acompanham talvez através da internet, meu nome é Daiane, sou uma das ministras aqui dessa casa, sirvo o corpo de Cristo através do ofício de profeta, e eu quero chamar as crianças aqui e os formadores para nós podermos enviarmos eles para a aula de hoje, para o culto de hoje, para o ensinamento de hoje. Amém? Erga suas mãos para cá. Vocês que estão aí sentados, suas mãos assim, ó, levanta as mãos para cá. Abençoe os seus filhos, os nossos filhos. Abençoe essa geração. Pai amado, nós te agradecemos, nós abençoamos cada criança. Que haja, Espírito Santo, sensibilidade para aprender, para desenvolver aquilo que o Senhor tem para ensinar através da vida de cada formador. Senhor, que os formadores estejam sensíveis à sua voz e se movam, Espírito Santo, por aquilo que o Senhor já tem depositado no espírito deles. Assim nós declaramos e os enviamos em nome de Jesus. Amém. Pode seguir os formadores, amém? Caminhando, sem correr. Quem estava aqui quarta-feira? Agora olha para quem está do seu lado e fala assim: onde você estava? Brincadeira, não é para expor não, tá? Mas quarta-feira nós tivemos uma ministração aqui do pastor Joed. Ele contou testemunho a respeito daquilo que ele tem experimentado, que ele tem vivido de Cristo. Quem estava aqui viu como foi impactante, como foi puro, como foi genuíno aquilo que o Espírito Santo produziu a partir da vida do pastor Joed nas nossas vidas. E ele falou um pouco sobre se relacionar, que o relacionar fez com que ele enxergasse a beleza de Cristo no seu corpo. Relacionar com as pessoas, relacionamento com os irmãos. E foi uma noite muito poderosa que o Senhor ministrou ao nosso coração. E foi através disso também que o Senhor começou a ecoar no meu espírito a palavra relacionamento. Quando eu falo relacionamento, os olhos chegam e faz assim, ó. Porque a gente tem uma tendência ao ouvir a palavra relacionamento, já remeter a algo afetivo amoroso. Relacionamento de namorado, relacionamento de coxa, relacionamento de casamento. E não é só isso. É muito mais. Fala assim, muito mais.
Vocês vão entender até o final. E relacionar, queridos, é o que a humanidade mais tem necessidade em toda a sua existência. Toda a sua existência. Desde Adão, quando Adão foi expulso lá em Gênesis, o nosso ser anseia por relacionamento. E Cristo foi aquele que nos resgatou de uma vida solitária, sem sentido, onde muitas vezes nós buscávamos em coisas, em vícios, como a bebida, como a glutonaria, que é a comida em excesso, como a pornografia, onde nós buscávamos os prazeres carnais que por um tempo limitado satisfazia a carne. Porém, quando nós deitávamos no travesseiro para dormir após o pico, após o êxtase de satisfação carnal, a solidão, a insegurança, o medo, a angústia de não ter sentido na nossa existência nos sucumbia. Muitos de nós já vivemos nesse lugar de erro, de pecado, de inconstância, aonde o nosso espírito não era saciado. A nossa carne por muitas vezes podia ser saciada com coisas externas, com entretenimentos externos, mas o nosso espírito se sentia vazio quando nós deitávamos na cama. Não tinha sentido a nossa existência. E sabe o que o Senhor fez? Ele enviou o seu Filho, que era único, se sujeitou, se esvaziou a si mesmo, para que esse único se tornasse o primeiro de muitos, para que esse vazio que existia na nossa vida pudesse ser preenchido por Ele. Não existe plenitude fora de Cristo. Não existe relacionar fora de Cristo que vai suprir aquilo que você precisa. Não existe. O relacionamento, ele só é suprido através da vida de Cristo. Quantos aqui já receberam a vida de Cristo na sua vida? Amém? Então nós temos a expressão exata de Cristo em muitas faces nesse lugar. Olha para quem está do seu lado e fala assim: você é a expressão exata de Cristo. Está entendendo porque relacionamento não é só afetivo, amoroso? Você consegue compreender que a revelação exata de Cristo está em quem está do seu lado? Está no seu corpo? Está na igreja, a qual Ele mesmo chamou de santa, pura, sem mácula, sem mancha, genuína. E nós podemos desfrutar desse lugar. Então, queridos, não é qualquer relacionar. Nós precisamos discernir as conexões que fazemos nas nossas vidas. Como assim? Hoje, na nova aliança, na nova jurisdição, nós somos a morada, a habitação do Espírito. Cristo, Ele habita em mim, habita na sua vida. Hoje as regiões celestiais não estão distantes, elas estão dentro. Cristo está dentro do nosso ser. E você pode até se questionar: mas eu não consigo sentir isso, eu não consigo vivenciar isso, eu não consigo colocar em prática. E não é que você não consiga, mas sim o porquê não consegue. O porquê? Porque o Senhor, Ele tem um sistema de governo chamado paternidade. Desde o princípio, Deus se relaciona com o homem através de paternidade. Deus não é um velhinho com um cajado na mão para que quando você erra, Ele esteja pronto para dar na sua cabeça. Não, Deus, Ele é Pai. E não é um Pai como o mundo lá fora pinta, como o feminismo pinta, como o humanismo pinta. Deus, Ele é um Pai. Todo o padrão de paternidade foi estabelecido nele. O diabo que quis fazer uma cópia e destruiu a imagem da paternidade na nossa vida, na nossa história. Aonde através desse sistema de governo, pais habilitados enxergam o potencial que existe na nossa história além, muito além dos nossos erros. Fala assim: muito além dos meus erros. É assim que Deus me vê.
Ué? Você não acredita nisso? Vamos de novo. Muito além dos meus erros. É assim que Deus me vê. Amém. Através de pais habilitados que ajustam a nossa rota e nos impulsionam a perceber pelo Espírito que sim, nós podemos ouvir a voz de Deus e encontrar sentido na nossa existência nele. É através de pais que nós somos gerados pelo Espírito. É através de pais que nós somos amadurecidos pelo Espírito. Sabe por quê? Eu e você estamos muitas vezes calejados de ouvir, mas isso precisa ser uma verdade no nosso espírito, na nossa vida, na nossa movimentação. Que nós somos eleitos em Deus antes que as estrelas existissem, antes que o mar tivesse peixes, antes que Deus dissesse haja luz e houve luz, antes do sol. A Bíblia diz em Efésios 4 que nós somos eleitos em Deus, criados em Deus, gerados em Deus antes da criação do mundo. Então eu e você não somos fruto de acaso algum. Nós somos filhos de um Deus que é eterno, e o seu reino, ele é perpétuo e inabalável. E é através dessa expressão de Cristo, através de homens e mulheres de Deus que foram provados, que nós conseguimos acessar essas verdades na nossa história. Quando eu cheguei nessa casa, eu não me via como filha. Quando eu cheguei nessa casa, eu não sabia ser mãe, eu não sabia ser esposa. Quando eu cheguei nessa casa, eu precisei fazer como Jesus fez em Filipenses 2, me esvaziar de todo humanismo, de toda raiz de feminismo que havia na minha movimentação, para que eu pudesse acessar aquilo que Deus instituiu na eternidade para os meus dias na face da terra. Só pais de destino podem ativar isso na minha e na sua história. Eu nunca fui exposta nessa casa. Nunca fui exposta. São quase 10 anos de aliança. E vocês vão entender um pouco a respeito do que é aliança. Qual é o poder da aliança. Qual que é o poder do relacionamento. E vindo para cá, o Espírito Santo falava para mim: filha, sabe o que testifica se um filho é genuíno? Quando ele se sujeita à obediência, para que o seu pai o envie a fazer conexões. Quantos aqui já viram um bebê recém-nascido tomar decisões por si próprio? Um bebê recém-nascido não consegue nem se alimentar sozinho. E muitas vezes nós falamos que nascemos de novo, mas não nos sujeitamos a ser cuidados. Nós falamos que nascemos de novo da água, mas e do Espírito? Só a paternidade pode fazer com que você venha à existência a partir do Espírito. Porque um bebê não tem consciência do potencial que ele tem. Até um adolescente, ele pode até saber qual que é o seu destino, mas quem o impulsiona, quem o conecta é o seu pai. É o seu pai. Pais de adolescente, vocês mais do que eu sabem. As minhas ainda são pequenas. Vocês sabem. Muitas vezes o filho quer muito uma coisa, você sabe que ele vai alcançar esse lugar, mas que exige um tempo de preparo, um tempo para amadurecimento. E muitas vezes nós ficamos perdidos, porque não reconhecemos o relacionamento que Deus estabeleceu na nossa história, na nossa vida, para cuidar, para nos dar destino, para proteger, para confrontar, sim, muitas vezes. Muitas vezes nós não conseguimos reconhecer, não conseguimos nos sujeitar. Abra sua Bíblia comigo em Filipenses 2. Leia comigo, amém? Tem algo muito poderoso em Filipenses 2. Há alguma motivação por estar em Cristo? Há alguma consolação que vem do amor? Há alguma comunhão no Espírito? Há alguma compaixão e afeição? Então, completem minha alegria, concordando sinceramente, fala assim, sinceramente, uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar e um só propósito.
Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que lhe devesse se pegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua declare que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Amém. Quantas chaves poderosas tem nesse capítulo de Filipenses 2? Teve uma época nessa casa que nós ficamos 3 meses só ministrando Filipenses. De tanto que o Espírito Santo fala ao nosso espírito, a nossa movimentação, a nossa conduta, através dessa carta. E é aqui que entra o relacionamento, porque Jesus em todo o tempo não revelava a si, mas Ele revelava o Pai. É aqui que entra o relacionar. Fala assim comigo: sem relacionamento não há governo. Vamos lá mais uma vez: sem relacionamento não há governo. Sem relacionamento, queridos, não existe governo das nossas vidas. Não adianta. Não adianta colocar uma focinheira em um cão que morde. Quando você tirar, ele vai continuar mordendo. Sem relacionamento não há governo. Não existe destino sem relacionamento. Não tem cuidado. Porque senão as clínicas psiquiátricas não estariam com tantas pessoas lá dentro. Eu não diminuo de forma alguma o trabalho que é realizado lá dentro, mas sem relacionamento não há governo. O homem não tem autoridade por si só para se autogovernar. Esse governo só pode vir a partir da vida de Cristo. E você olhou para quem está do seu lado e falou assim: eu vejo Cristo em você, porque você é a imagem e semelhança do Senhor. A comunhão é que nos prepara. A comunhão é que nos forja. Nós precisamos nos sujeitar ao relacionamento. Ah, Dai, afinidade. Não tem nada a ver com afinidade. Nada a ver com afinidade. Porque enquanto a Gabi estiver me chamando para tomar café na casa dela, comer bolo na casa dela, trocar figurinha na casa dela, ela é minha amiga. E quando não der mais? E quando Deus levar a Gabi lá para a Europa, para ela ser missionária lá, com seus filhos e o Miqueias, aquilo que foi construído no nosso espírito vai ficar num pedaço de bolo? Numa xícara de café? Sem relacionamento não há governo. Nós somos chamados para edificar gerações. Então não importa a geografia, mas aquilo que nós reconhecemos e honramos no espírito. Então a família da Gabi pode ir para a Europa, pode fazer missões lá, porque aquilo que Deus edificou na nossa vida, na nossa história, é tão genuíno, tão puro, que a distância geográfica não muda a honra, não altera a honra. Aleluia. Vocês estão conseguindo compreender? Amém? E é da natureza do ser humano se relacionar. E quanto melhores e mais positivas forem essas relações, maiores serão as chances de construirmos conexões verdadeiras, conexões por propósito, conexões que andam no mesmo caminho, que estão na mesma rota que é Cristo. E conexões verdadeiras não suspeitam o mal, não tem inveja de você. Conexões verdadeiras não têm vergonha de ser quem é, de expressar aquilo que sente, mas para as pessoas certas. Por que para as pessoas certas? Um bebê pode aconselhar um adulto?
Não. Existe algo no reino do Espírito que se chama ruiotesia. É um processo de maturidade. E esse processo de maturidade, para falar de uma forma pedagógica, passa pelo recém-nascido, bebê, criança, adolescente, até que chega a idade adulta. Lá na carta, não lembro agora, mas da Nova Aliança, Paulo ele diz que ia continuar gerando as pessoas, sentindo dores de parto, até que todos cheguem à estatura do varão perfeito que é Cristo. Lembra que nós precisamos nascer de novo? Da água e do Espírito. E quando nós nascemos do Espírito genuinamente, quando nós não somos roubados pela religião, com seus dogmas e costumes, que só troca de roupa, mas não muda nada. Quando nós somos gerados genuinamente por paz de destino, nós sabemos aonde nós devemos recorrer, aonde nós podemos ser verdadeiros, aonde nós podemos expressar aquilo que nós sentimos, aonde nós podemos colocar para fora os pecados, ser curados. Porque só é pai quem se sujeita a ser filho. Um pai, no novo pacto, na nova aliança, representado através de uma pessoa, ele só é pai porque ele se sujeitou a ser filho e ele foi enviado. Ele não se auto-enviou, não se auto-comissionou. Porque o auto-envio, ele é um caminho para um precipício. Mas aquele que se sujeita através da obediência, a se esvaziar de si mesmo, como muitas vezes os nossos pais nesse lugar fazem, para servir a nossa vida, servir a nossa casa, servir a nossa história e nos conectar ao nosso destino profético. Amém? Estão conseguindo compreender? Eu sempre volto para ser mais didática. Então, queridos, quando eu falo de relacionamento positivo, não quer dizer que não vai ter confronto. Porque muitas vezes no primeiro confronto a gente quer fugir. A gente quer fazer que nem Adão, se esconder atrás das folhas de bananeira, de figueira. Quando Deus, Ele sabe do seu pensamento antes que Ele chegue aqui. Antes que o seu coração tenha uma motivação, antes que a palavra saia da sua boca, Ele já a conhece. Então não adianta a gente se esconder atrás das folhas de figueira do pecado. E você vai entender, porque o alvo do confronto no relacionamento é gerar redenção, é reconciliação e mais conexão com Deus Pai. Relacionamento positivo não quer dizer que não vai ter confronto, porque confronto não é para ganhar uma discussão e se sentir superior. O confronto não é para se sentir superior numa discussão, muito pelo contrário, o confronto é para ganhar o irmão, produzir redenção, produzir reconciliação. Por isso que antes de ser pai, a gente precisa se sujeitar a ser filho, se sujeitar a ser ensinado por alguém, se sujeitar a ser treinado para ouvir a voz do Espírito em momentos que você não quer ouvir nada. Porque na vida vão ter muitas situações que você não quer ouvir mais nada, mas é necessário ouvir a voz do Espírito. É necessário. E é o relacionamento que nos forja para esse lugar. A religiosidade, queridos, nos apresenta um teto, aonde você se torna limitado. Mas Deus, Pai, nos impulsiona a romper além desse teto e alcançar lugares altos nele. Deus não é uma represa, aonde as águas só se movem de vez em quando. Não, Deus é um rio cujas fontes são inesgotáveis. Ele quer, querido, que nós amadureçamos, que nós nos sujeitamos a esse lugar de ouvir e levantar para obedecer e praticar. Porque nós temos um desenho, nós temos um destino. Nós temos. Mas para isso é necessário relacionar.
Deus a seu tempo habilita pessoas, promove pessoas para níveis de serviço. São lugares de serviço que atingem destinos, que podem alterar rotas. E isso é muito forte. As palavras que eu libero nesse lugar, que eu talvez libere numa conversa informal com a Gabi, pode mudar destino, pode alterar rota. Por isso que falar não é um ato inocente, não é um lugar inocente aquilo que sai da nossa boca, aquele que flui através das nossas cordas vocais. É uma responsabilidade muito grande cuidar de vidas, cuidar de gente. E graças a Deus, nessa casa, nesse lugar, nós encontramos pessoas provadas e aprovadas por Deus para servir e nos servir com excelência e nos servir com amor. Aleluia. Para cuidar do nosso ser integral. Já viu aquela pessoa que na sua frente ela é uma coisa, aí no trabalho ela é outra, aí na faculdade é outra pessoa? São as máscaras. Deus quer cuidar do nosso ser integral, para que você revele a glória dele em todo lugar que você passar, em todo lugar que você pisar, para que Cristo seja visto na sua movimentação, na sua forma de falar, na sua conduta de vida. Aleluia. O Senhor, Ele levanta pessoas para cuidar do nosso ser integral sem julgamento, onde desfrutamos do amor que cobre multidão de pecados. Onde está escrito isso? 1 Pedro 4,8. O amor que cobre multidão de pecados. 1 Coríntios 13, do amor que não suspeita mal. Onde o nosso relacionar deixa de ser por afinidade, por benefício pessoal próprio, e passa a ser por amor. Quando o nosso coração está inchado, inflamado, de falta de perdão, nós não conseguimos enxergar, nós não conseguimos revelar esse amor, porque o amor puro de Cristo, Ele cobre multidão de pecados, Ele não suspeita o mal e Ele é reconciliador. Reconciliador. Como nós lemos em Filipenses, se esvazia de si mesmo, para que Deus seja glorificado. Muitas vezes nós estamos preocupados apenas com o nosso destino pessoal, queridos. Apenas com um destino pessoal. Quando Deus quer nos ensinar o valor do relacionamento coletivo. Do relacionamento que vem além do umbigo. Quem Deus é para mim, numa escala de valores na minha vida, é quem Ele será através de mim. Fala assim para quem está do seu lado: quem Deus é para você, é quem Ele será através de você. Amém? O destino é uma consequência. É uma consequência da forma na qual eu me sujeito a relacionar com as pessoas que Ele conectou à minha vida hoje. Se eu sujeito meu coração para ser ensinado, para ser cuidado, o destino é uma consequência. Você vai desfrutar. O problema é quando a grama do vizinho é sempre mais verde que a minha. Quando a grama do vizinho é mais verde do que a sua, aí é onde está o problema. A tal da comparação. O que a serpente falou lá para Adão lá no jardim? Você pode ser igual a Deus, ser como Deus. Então pensou, a grama dele é mais verde. E muitas vezes a gente é assim. A gente pensa que a grama do outro é mais verde do que a nossa. E tratamos com negligência o campo do relacionamento que Deus nos confiou. E nos comparamos com a grama alheia. Como que eu trato como negligência, Dai? Eu tenho aqui a minha grama verde. Às vezes precisa cortar algumas coisas. Eu vou usar você de novo, tá, Gabi? Você deixa? Aí tem a grama da Gabi, que ela podou, que tá linda, tá fértil. Aí porque a minha tem umas coisas para podar, eu começo a olhar e falar: nossa, dela tá tão verde. Só que eu não sujeito meu coração. Eu não falo o que eu estou sentindo.
Eu não digo que eu suspeitei mal. Que eu falei que a Gabi estava comprando fertilizante para colocar lá na grama dela para ficar mais bonita. E não emprestou nem um pouco para mim. Tem tanto e eu não tenho nada. Você consegue perceber que são coisas pequenas que nos rouba desse relacionamento puro e genuíno? Um pecado, querido, quando ele vem a ser manifesta em coisas grandes, já começou em coisas pequenas, ó. Há muito tempo. Há muito tempo. E Deus te apresentou pessoas puras, que estão dispostas a te conectar ao teu destino profético. Mas a lente do orgulho, da presunção, da vaidade te rouba de desfrutar de fundamentos eternos na sua história. Se fosse de uma forma diferente, eu olho para minha grama, olho para a grama da Gabi, a Gabi tem fertilizante. Ô Gabi, você não quer me dar um pouquinho do seu fertilizante para eu pôr na minha grama? Você não me ajuda a cortar o que precisa ser podado aqui? Isso é você reconhecer o que o outro carrega, o que o outro porta. Está além da bajulação, está além da falta de educação muitas vezes. Que quantas vezes nós somos ignorantes, mal educados, e ainda levantamos a cara para dizer: o outro tem que reconhecer o que eu carrego. Oh, no reino de Deus não é assim. Nós precisamos permitir nos esvaziar de nós mesmos para que Cristo seja visto na nossa vida, na nossa história. E é servindo o outro, que eu encontro esse lugar de plenitude e de reconciliação com o destino que Deus escolheu para mim. Deus se move através de pessoas. Fala assim comigo, com convicção agora. Não vou falar para você não dormir, mas vamos lá. 1, 2, 3 e... Deus se move através de pessoas. Mais uma vez. Deus se move através de pessoas. Vamos fixar. Deus se move através de pessoas. Amém? E a comunhão é o que nos preserva, é o que nos protege da comparação, da presunção e da frieza espiritual. Sim, Mateus 15:11, Jesus nos traz um ensinamento importantíssimo. Ele diz que é aquilo que sai da boca que nos torna impuro. É o que sai da boca e não aquilo que entra. Obviamente que nós precisamos ter cuidado com aquilo que comemos, com aquilo que nós nos alimentamos. Mas nesse contexto, eu quero trazer reflexão de que se nós somos o templo vivo do Espírito Santo, deveríamos cuidar mais daquilo que nós comemos sem seleção alguma. Aquilo que você busca na internet para poder massagear a sua alma, aquilo que não foi o seu pai que te enviou a comer, você daria para o seu bebê um pirulito? Você daria para o seu bebê potinhos de Danone industrializado? Você serviria um pudim para o seu filho recém-nascido? Não. Você não serviria. Então por que nós não somos seletivos com aquilo que nós nos alimentamos? Nós precisamos ser seletivos nessa estação, queridos. Se nós cuidamos da nossa aparência e do nosso lar, como deveria ser o lugar em que Deus habita? Reflete aí agora, porque eu refleti aqui também. Estou cuidando do lugar que Deus habita. Estou indo no CrossFit também. É engraçado, mas a gente precisa cuidar do lugar que Deus habita, daquilo que nós comemos, que nós ouvimos, que nos alimentamos. E no contexto em que Deus fala que aquilo que nos contamina é o que sai da boca, revela que o que nós falamos muitas vezes pode revelar a contaminação que reside na nossa alma. A nossa língua pode entregar o veneno que circula no nosso espírito, porque todas as vezes que nós falamos mal de alguém, na verdade nós estamos revelando mais sobre nós mesmos do que o outro. Não tem uma frasezinha que eu acho que a maioria aqui conhece? Quando João fala de Pedro, eu conheço mais de João do que de Pedro. Isso deve nortear a nossa história.
Quando realizamos algum julgamento sobre alguém, no fundo estamos confessando áreas vulneráveis e decadentes do nosso caráter, que não foram expostas à luz de Cristo. Todas as vezes que falamos mal de alguém, expressamos lugares da nossa alma que não foram tratados, lugares carentes de cura. Sabe, queridos, vocês acham que é mais fácil tratar uma enfermidade visível, um machucado que você fez ali, passa o metiolate, está tudo ok? Ou é mais fácil tratar alguém que precisa de cura emocional, de alinhamento? O machucado exposto é mais fácil, não é verdade? Mas a igreja é o único lugar que se importa com vidas. A igreja, esse lugar de pureza, o corpo de Cristo, é o lugar que não quer ver ninguém machucado, magoado emocionalmente, que não quer ver nenhuma pessoa que entra nesse lugar e não possa acessar a revelação de Cristo na sua vida e na sua história. Então, até que Cristo seja formado e seja visto em todos, nós vamos falar dessas áreas de vulnerabilidade de caráter, que precisa de alinhamento, que precisa de cuidado, de direção e de destino. Porque quem está indo para o mesmo lugar se encontra no meio do caminho. Então, se você quer a Cristo, você passou por um caminho onde você encontrou nessa casa, nesse lugar, pessoas que estão indo para o mesmo destino. Aleluia! A nossa origem e o nosso destino é Ele. Aleluia! Nesse lugar, a humanidade não é um teto. Nessa casa, a religiosidade não é um teto, porque os pais dessa casa nos veem além daquilo que nós somos capazes de enxergar. Além, muito além. Continuando, como nós podemos nos oferecer como oferta ao Senhor, se temos problemas em relacionamento, em nos relacionar com o outro? Como podemos ser humildes como Jesus, que se esvaziou de si mesmo quando retemos o perdão e usamos a nossa boca para amaldiçoar o irmão que Deus nos disse para ter comunhão? Trevas e luz não coabitam. Por isso que o Senhor te trouxe aqui para ajustar as rotas da sua alma, que te conduzem a movimentações e pensamentos do outro equivocados, mas que revelam quem realmente você é e onde você necessita de cura, para ser livre e pleno em Cristo, para ser livre. E agora eu vou falar um pouco de aliança, porque amigos de aliança são aqueles que suportam as nossas fraquezas sem desrespeitar o depósito de Deus confiado a nós. Eu tenho muitos amigos de aliança nesse lugar. Graças a Deus, graças a Deus. Amigos queridos, são aqueles que suportam as suas fraquezas sem desrespeitar o propósito de Deus confiado, o depósito de Deus confiado a você. Em uma aliança, a fraqueza, ela é cuidada. O pecado é tratado e o pecador restaurado para o lugar a qual lhe é devido no Senhor. Na honra, Deus não descarta os erros. A honra não é fingir que o erro não existe. Honrar está acima, está além do erro. A verdadeira honra, ela é um reconhecimento daquilo que eu recebi de bom. Eu honro a vida da Gabi por aquilo de bom que ela já depositou na minha vida. Ela não pediu para mim nada, mas eu honro a história dela por aquilo que o Senhor muitas vezes a usou para ativar na vida das minhas filhas na salinha. É um reconhecimento de algo de bom. Quantas coisas boas foram acrescentadas na nossa vida e nós não exercemos a honra que lhe é devida. A honra, ela se revela na presença e na ausência, em toda e em qualquer estação. A honra, ela não se altera. Quando alguém fala mal de outra pessoa perto de você, você pega e continua honrando, você não ouve. Você não empresta seus ouvidos para as palavras que as trevas estão produzindo. Você não para ouvir. Pessoas que desonram outras por suas fraquezas revelam a carnalidade que dirigem os seus relacionamentos. São rasas, não têm raízes, não avançam,
Sabe por quê? A honra é servir. Semente de honra é através de serviço. E avançar é consequência daqueles que se sujeitaram a servir o outro sem receber nada em troca, para que Cristo seja expandido na face da terra. Aleluia. Aonde a Bíblia não tem voz, não devemos ter ouvidos. Aonde a Bíblia não tem voz, não devemos ter ouvidos. O desânimo e a fraqueza provém da calúnia, da ofensa. Se Cristo não é o centro da mesa que se apresenta diante de você, não se assente nela. Se a mesa que você está se assentando não tem Cristo como alimento, se levante dela. Se levante. Porque toda plenitude só pode derivar de uma pessoa: Cristo. Cristo em nós. Cristo em nós é a esperança. É a esperança da glória na face da terra. Enquanto Ele não for a nossa vida, nós estaremos aprisionados na falta de perdão, na falta de reconhecimento naquilo que de fato tem valor para Ele. E graças a Deus, queridos, graças a Deus pelo relacionar. Porque devido a pessoas que já caminharam algumas milhas a mais do que nós, a mais do que eu, no reino do Espírito. Porque é devido a desbravadores que desbravaram lugares desconhecidos no reino do Espírito, para que eu e você pudéssemos passar. Graças a Deus por essas pessoas que abriram caminhos para que nós pudéssemos ser desenvolvidos, ensinados e habilitados. Aleluia. O relacionar nos forja de uma forma tão potente que as conexões não precisam mais de esforço humano para acontecer. É um ano de conexão. Um filho não precisa se esforçar para ser conectado a algo. Um filho não precisa ficar cansado. Fala assim: eu sou filho. Eu sou filho. Porque é o Senhor quem conecta. É a sujeição do coração em ser ensinado, a ser enviado, que produz conexões na nossa história. Então, na medida que você, que eu, me sujeitar a ser ensinada, a ser ensinado, a ser enviado a seu tempo por um Pai, nós vamos desfrutar de conexões sobrenaturais que o Senhor já tem preparado. Mas Ele nos diz: amadurece, amadurece, se sujeite, se sujeite. Amém. Aleluia. Se coloque de pé. Quantos aqui estão Quantos aqui entenderam? Sem relacionamento não há governo. Que para avançar nós precisamos reconhecer e honrar que a moeda de troca do reino de Deus não é dinheiro, é honra. O dinheiro já é de Deus. A Bíblia diz que todo ouro e prata é dele. Então aquilo que está na nossa mão é só para a gente administrar. Nós somos bons mordomos daquilo que Ele nos confia. Então, queridos, não é dinheiro, é honra. Qual que é a semente de honra que Deus tem falado no teu espírito muitas vezes e você tapa os ouvidos para ouvir? Quais são as sementes de honra que muitas vezes Deus coloca palavras de ativação no seu coração? Sabe, muitas vezes Deus fala comigo lavando a louça. Meu marido até brinca, fala: amor, vai lavar a louça. Mas muitas vezes eu estou mesmo fazendo minhas tarefas domésticas em casa e Deus fala: manda para fulano que você o ama. Manda para fulano que você o honra por aquilo que eu tenho estabelecido na sua vida, que eu tenho servido a sua vida através da vida dele. Quantas vezes nós temos sido tão negligentes que nós não conseguimos perceber essas oportunidades que o Espírito Santo nos dá de honrar alguém? Não é verdade? Ou só eu partilho disso? Só eu muitas vezes mando a mensagem
E aí o Espírito Santo dá um sacode e fala: vamos lá, filha, ainda tem oportunidade. Mais alguém? Ah, então não estou sozinha, amém. Tem 2 mãos levantadas. Nós precisamos, irmãos, dar valor àquilo que é valoroso para o Senhor. A comum união, um só pensar, um só mover, nos sujeitar a ser amadurecidos por alguém, a ser ouvidos por alguém. Rompe na sua mente, quebra agora. Espírito Santo, nós quebramos agora com todo espírito contrário à tua paternidade. Nós quebramos agora toda palavra que diz: você vai ser julgado, você vai ser condenado, você vai ser exposto. Nós cancelamos, nós anulamos como igreja agora, pelo poder e autoridade do nome de Jesus. Nós declaramos, Pai amado, que nós vamos crescer, nós vamos avançar, nós vamos amadurecer como casa, como igreja. Nós vamos servir e vamos honrar, Pai amado, aqueles que o Senhor nos confiar nesse tempo e nessa estação. Pai amado, em nome de Jesus, nós declaramos uma renovação. Eu consigo ver, queridos, está numa casa profética. Eu consigo ver neste lugar anjos ministradores com mãos na sua mente. E eu vejo o Senhor destravando, através desses anjos ministradores, lugares de julgamento, lugares de comiseração. É uma libertação. O Senhor está renovando pensamentos, renovando a mente a respeito daquilo que você com uma lente adulterada pensava. O Senhor muda a sua forma de ver situações na sua vida. O Senhor está mudando a sua forma de diagnosticar aquilo que você está passando. Ele muda a sua forma de administrar aquilo que Ele tem confiado em suas mãos. Erga suas mãos assim. Faça assim. Senhor, nós liberamos, Senhor, todas as chaves que o Senhor está entregando aos teus filhos. As chaves para acessar esse lugar de cuidado, de direção, de destino. A chave, Senhor, que abre. Faz assim, ó. Faz assim com a sua mão. É um ato profético, queridos. Que abre o destino profético. Aquilo que o Senhor designou antes da eternidade. Nós abrimos agora neste lugar no reino do Espírito. Nós habilitamos os seus filhos. Nós silenciamos toda voz de orfandade. E nós declaramos que nós somos filhos. Aleluia! Aplauda o Senhor! Comunhão eterna. Me amaste primeiro com amor verdadeiro. Minha resposta é te adorar. Minha resposta é te adorar. Teu amor nunca falha. Teu amor nunca falha, sempre. E é tão belo saber que sou filho e que tenho lugar em tua mesa. Não há nada melhor dizendo nossa comunhão eterna. E é tão belo saber que sou filho em tua mesa. Não há nada melhor que
me amaste primeiro com amor verdadeiro. Oh, 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 oh. Minha resposta é te adorar. Você que mesmo diante dessa palavra, mesmo